Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que é o Exegese. A gente, nesse quadro, faz algumas explicações sobre trechos do Antigo e do Novo Testamento, seguindo, inclusive, as sugestões que vocês nos trazem. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 2, versículos 1 a 13 do livro de Atos, que aborda o Pentecostes. E para hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o André Sobreiro. Por favor, André, se apresente. Olá, meus amigos, aqueles que acompanham o programa. Meu nome é André Sobreiro, minha região de Barretos. Acho que a referência é mais fácil para todo mundo lembrar. Sou frequentador e trabalhador do Centro Espírita Portal de Luz aqui nessa cidade. Mas nesses momentos de pandemia, a gente deu bastante ênfase ao trabalho online, trabalho pela internet, onde nós fazemos estudos pelo canal da Rede Amigo Espírita, pelo canal da USA Intermunicipal de Rio Preto, o canal chama Livraria Espírita Rio Preto. E temos publicado também no nosso canal pessoal, né, André Sobreiro, o estudo do livro Céu e Inferno. A gente intensificou o trabalho pela internet, já que a pandemia não está deixando a gente visitar as casas espíritas. Excelente. E graças também, né, a esse movimento, digamos assim, de isolamento, a gente teve a chance de conhecer o André, conhecer melhor o trabalho dele. Estamos convidando e ele gratamente aceitou o nosso convite aqui no canal. Então, André, nós te agradecemos muito, viu, por sua disponibilidade. Então, Eu vamos que lá. agradeço o convite, agradeço do fundo do coração a oportunidade de conhecer você, ainda que não pessoalmente, ainda que virtualmente, mas apertar os laços de amizade e a oportunidade de trabalho é sempre muito agradável, e aproveitar as oportunidades de conversar sobre a bênção do conhecimento espírita é sempre muito agradável. É verdade. Inclusive, gente, conversando aqui com o André antes, ele me fez refletir pessoalmente sobre algo muito importante, que nesse período de pandemia, muitos de nós temos utilizado a internet para falar sobre o espiritismo, e é de se ter muito cuidado da gente manter a fidelidade doutrinária. E o André, ele já tem muitos anos de estudo dedicado à codificação kardeciana. Então, especialmente na abordagem de hoje, ele também vai trazer para a gente essas referências que a gente busca também fazer nesse quadro. Então, acho que vai ser muito interessante e proveitoso para todos nós. André, fica à vontade. Nós temos já quase 5 anos estudando exclusivamente Kardec, né? A gente, ao conhecer o trabalho do Cosme Mar, temos a oportunidade de perceber em Kardec uma profundidade que a gente não tinha percebido. Então nós tomamos uma decisão de, de dar exclusividade a Kardec. Eu até estudei um pouco sobre a história do movimento espírita, principalmente na França, após desencarnação de Kardec, as distorções que aconteceram, que levaram o movimento espírita francês a praticamente ser extinto lá, mas nós gostamos mesmo da parte doutrinária, nós gostamos de entender profundamente a doutrina espírita do jeito que Allan Kardec nos deixou. Isso tem sido muito agradável, tem nos trazido, entre aspas, né, surpresas muito agradáveis, e a gente percebeu que esse esforço tem gerado bons frutos, né? As pessoas estão interessadas em entender Kardec, as pessoas estão interessadas em entender a doutrina espírita do jeito que Kardec deixou, como uma pesquisa científica, fruto daquele método que ele descreve em vários pontos, mas principalmente no chamado controle universal do ensino dos espíritos. Então, tem gerado bons frutos, as pessoas têm amadurecido e têm encarado a doutrina espírita, né, de uma forma mais metódica, para que a gente mesmo não se perca, né, Patrícia? Senão, o que acaba acontecendo? Se a gente perder essa parte metódica da doutrina, né, essa parte científica, né, do critério sério da filtragem, a doutrina espírita vai acabar se tornando mais uma religião. Ela não tem essa conotação, ela tem a conotação de separar o joio do trigo, como nos é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, em termos de conhecimento espiritualista. Então nós gostamos desse enfoque, né, mais metódico, mais científico, para que a gente possa entender verdadeiramente o que é a doutrina espírita
e sem desrespeitar quem pensa diferente, que eu acho que é um princípio básico dos relacionamentos sociais, né, o respeito, mas entender o que é verdadeiramente a doutrina espírita. E nos proteger, né, de deturpações, de falsificações. Porque num processo histórico essas falsificações e deturpações sempre aconteceram, né? A gente sabe que em determinado momento Jesus retorna ao plano espiritual e tempos depois o cristianismo se perde, ele se tornou muito mais uma instituição do que propriamente uma maneira de ver a vida. Tempos depois a reforma protestante acontece a mesma coisa, né? Lutero vai e faz, bate de frente com a religião institucional, vamos dizer assim, mas tempos depois o protestantismo também se perde e vira o comércio que acabou virando, né? Sem críticas, mas acho que é fato que a maioria daqueles que seguem ali não estão muito preocupados com aquilo que Jesus nos deixou. E se a gente não começar a ficar atento, o movimento espírita vai para o mesmo caminho. Então, o nosso momento é de achar que a gente precisa se preocupar um pouquinho com isso e voltarmos ao estudo de Kardec e à simplicidade, né, das casas espíritas, acolhendo, mas sem deixar de transmitir a doutrina espírita de verdade. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o Pentecostes, né? Esse fenômeno único, segundo Kardec, que aconteceu 49 dias, se eu não estiver enganado, após a crucificação do Cristo. Daí vem a palavra Pentecostes, né? Que são 7 ciclos de 7 dias, embora Pentecostes nos leve à palavra 50, né? O que é um arredondamento, na verdade, mas foram mais ou menos 49 dias, 7 semanas depois da crucificação do Cristo. É uma festa que acontecia em Jerusalém normalmente. Então não aconteceu porque Jesus foi crucificado, ele é 7 semanas depois da Páscoa. E ao estudar o livro Céu e Inferno, especificamente na introdução da primeira edição, aqui é bom a gente deixar isso claro, essa introdução está na primeira edição e da segunda para frente o próprio Kardec corta essa edição. Então o livro que nós temos em casa não tem essa edição. Então muitas vezes a pessoa vai pegar e falar, André, onde que está esse prefácio? Só na primeira edição, que você provavelmente só vai encontrar na internet para download. E aí eu sugiro o download pela Kardecpedia, onde o Cosme conseguiu colocar várias edições, várias traduções das obras de Kardec, mas na primeira edição do livro Céu e Inferno havia um prefácio, e Kardec encerra o prefácio dizendo que a providência quis que a nova revelação não fosse privilégio de ninguém, mas que tivesse órgãos em toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, segundo essas palavras, das quais os médiuns do nosso tempo são a realização. Então ele está afirmando que os médiuns do tempo dele, e por que não? 160 anos depois, os médiuns de hoje também são, porque essa faculdade é natural, como a gente vai discutir aqui. Eles nada mais são do que, segundo as palavras de Kardec, o cumprimento, a realização dessa profecia. Vamos ver isso? Nos últimos tempos, disse o Senhor, verterei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Naqueles dias verterei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. Aqui Kardec está citando Atos, capítulo 2, especificamente os versículos 17 e 18, mas hoje a gente já sabe que quando Simão Pedro cita essas palavras ao explicar o fenômeno, ele está citando a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 18, lá no Antigo Testamento. Então veja que, por coincidência ou por providência, a gente nunca sabe, o trecho que a gente escolheu para estudar é um trecho que conecta Antigo, Novo Testamento e doutrina espírita. Vai passar pelas 3 revelações. E eu acho isso extraordinário. Agora, quem são esses espíritos que se manifestaram no Pentecostes, nós também não temos notícia, né? Pelo menos que eu saiba, não. Então, você mesmo disse, trouxe no texto aí de Lucas, né, que eles, cada apóstolo, nós podemos chamar numa linguagem moderna, cada médium permitiu a manifestação num idioma que lhe era estranho. E Kardec vai elucidar isso no livro dos médiuns, quando ele vai falar sobre os médiuns poliglotas. E aqui é importante a gente entender, Patrícia, que geralmente se usa o termo xenoglossia.
O movimento adora esse termo, mas esse termo não é de Kardec. Esse termo é de Charles Richer, certeza do livro, mas acho que é metapsíquica. E Charles Richer vai usar esse termo, né, da xenoglossia, mas Kardec vai falar em médiuns poliglotas. O que é isso? Ele é o médium que tem a capacidade de falar ou escrever, ou seja, ou ele é psicofônico ou ele é psicógrafo, em línguas que lhe são estranhas. Mas a gente não pode esquecer também, estranho nessa encarnação. Você não sabe o que aconteceu no passado, né? Se ele já passou por esse idioma ou não em outra encarnação, então como é que eu posso dizer que esse idioma é estranho para ele, né? E se isso estiver lá na memória espiritual do médium, fica um pouco mais fácil para o espírito acessar essas informações e conseguir se manifestar, porque a gente sabe, né, que o espírito usa aquilo que encontra, entre aspas, né, no mundo mental do médium. Então, se o médium passou por em alguma encarnação por essa região ou por esse idioma, fica um pouco mais fácil do espírito usar esse conhecimento que ele vai encontrar no arcabouço de memória do medianeiro que ele está usando, né? Mas o termo de Kardec é médiums poliglotas, né? Médium tem a capacidade de usar um idioma que lhe é estranho, entre aspas, né? Inclusive, há alguns exemplos sobre isso, né? Tem o caso célebre de Valdomiro Lorenz, que era um agricultor, na verdade, eu acho que a origem dele era da República Tcheca, e ele viveu no interior, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, e ele falava mais de 4.000 idiomas, inclusive dialetos do Antigo Egito, né? Ele escreve vários livros sobre diversas línguas, então realmente tem estudos, né, voltados para justificar. Porque no caso do Pentecostes, imagina, eram pescadores que mal sabiam falar o aramaico, o hebraico, então esse conhecimento, tendo em base apenas a vida existente, era irrazoável, né? Esse a gente vai pensar o seguinte, judeus de todas as regiões, os judeus da chamada diáspora, esse aumento dos judeus pela perseguição. Aí você pega judeus que vieram do Egito. O apóstolo que deu a passividade e falou na língua dos egípcios nunca esteve no Egito, ele não tinha como saber o egípcio. E aí você começa no Egito, na Babilônia, na Grécia, e em todas as regiões que eles chamavam de pagãs, né? É uma outra informação de contexto também, né? Para os judeus, quem não fosse judeu era pagão. Inclusive os samaritanos, que eram hebreus, mas não eram judeus. Kardec vai tocar nesse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, né? Ele vai falar dos samaritanos, houve a chamada cisma das 10 tribos. Se você for fazer uma pesquisa histórica, muita gente vai chamar de cisma das 12 tribos, tá? Só para posicionar aqueles que vão assistir o vídeo, porque de repente eles querem fazer a pesquisa e vão encontrar lá a cisma das 12, Kardec fala cisma das 10, tá certo ou não tá? É a mesma coisa. As 10 tribos do norte, entre aspas, brigaram com as duas do sul. As duas do sul formaram um estado pequeno chamado Judá, dali surge o judaísmo. As 10 do norte formam a Samaria na época, porque quando Jesus encarna entre nós, isso aí já tinha mudado um pouco também, já tinha surgido a Galileia. Então esse é um movimento histórico interessante de estudar. Mas olha que interessante, os samaritanos eram hebreus, mas não eram judeus. E mesmo assim, mesmo sendo hebreus, né, da mesma raça, da mesma etnia, se você quiser, ainda eram anatematizados pelos judeus, né? Havia aquela cisma, eles fizeram lá o templo na Samaria para não ter que ir a Jerusalém para cultuar a Deus. Então é um movimento histórico interessantíssimo, né? Imagina todos esses judeus indo para Jerusalém e cada um encontrando um apóstolo, hoje nós sabemos, né, mediunizado, permitindo que um espírito se comunicasse pela língua daquele povo. É interessantíssimo a gente pensar na capacidade que a espiritualidade tem para usar os médiuns e passar conhecimento e chamar atenção, muitas vezes havendo a necessidade, inclusive, de fenômenos mais ostensivos, né? A gente que estuda o fenômeno, estuda a doutrina, muitas vezes só de olhar para uma pessoa você percebe que ela está levemente alterada, ela está sendo intuída, ela está sendo inspirada, mas ainda há pessoas que vão precisar de um fenômeno mais ostensivo. Kardec vai chamar, o termo de Kardec é o fenômeno patente, fácil de perceber, né, facilmente comprovável e de certa intensidade, né?
é a descrição dele para o médium, que o movimento costuma chamar de ostensivo, no item 159 de O Livro dos Médiuns. Então, ainda há pessoas que vão precisar desse fenômeno mais ostensivo, mais patente, às vezes mais escandaloso, com o perdão do termo, para ter a sua atenção chamada para a continuidade da vida, né, a chamada imortalidade da alma, que Kardec vai chamar de vida futura no Evangelho, e a possibilidade de quem não porta um corpo momentaneamente se comunicar com nós, que momentaneamente portamos um corpo.